você escolheu estar aqui nessa noite. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou colocar meu reloginho aqui, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Atos no capítulo 9, do verso 1 em diante. Vamos meditar sobre algo tremendo e poderoso que aconteceu na vida de um homem de forma inesperada, mas o Senhor tinha um plano para ele, amém? Você crê que o Senhor tem um plano para a sua vida? Está muito fraco, irmãos. Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Aquilo que aconteceu com você não foi por acaso. Aquilo, a forma que Deus usou para te trazer para Ele, havia sido planejada por Ele. Muitos de formas completamente diferentes umas das outras, mas eu creio que Deus fez aquilo que havia de ser feito para que você viesse a Ele, amém? Vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 em diante. Vamos ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e anda até a cidade, e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão, conduziram-no a Damasco. Esses 3 dias sem ver, esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. Em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E mostrarei-lhe quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Vamos ler até aqui. O texto é um pouco longo, mas é importante para nós entendermos um pouco do contexto dessa história. Então, essa sem dúvidas, a conversão mais impressionante que nós temos registro na palavra de Deus. De uma forma abrupta, inexplicável, mas na qual, como eu disse no começo, o Senhor tinha ali os seus propósitos. Então, após a conversão deste homem, ele se tornou um grande homem, muito influente diante do povo judeu, porque ele adquiriu ali muitas vidas, ganhou muitas almas para Jesus, por conta daquilo que eles sabiam que aquele homem tinha sido e naquilo que ele se transformou. Quero abrir um parênteses aqui. Você, que sabe o testemunho e as coisas que você já viveu, quantas pessoas você pode ganhar para Jesus apenas contando aquilo que Deus fez na sua vida?
sabe, como isso é importante. Como é importante nós termos testemunho. Um dia, o livro de Hebreus diz que os anjos, eles queriam pregar esse evangelho, mas não lhes foi permitido, sabe por quê? Porque eles não têm testemunho, mas você tem testemunho. Você pode proclamar esse nome, você pode dizer aquilo que ele fez. Muitas vezes a gente se limita muito pelo fato de não termos talvez uma boa oratória, uma boa dialética. Talvez você não tenha muito estudado a Bíblia, talvez você não tenha muitos recursos assim para pregar aos seus olhos, porque Deus te escolheu apenas para falar. Os discípulos estavam certa vez preocupados com aquilo que seria quando eles tinham sido enviados pelo Senhor. De 2 em 2 eles foram nos povoados para pregar o evangelho, e eles se preocuparam: o que nós vamos dizer? E o Senhor disse a eles: não se preocupem, abram a sua boca e eu encherei. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Receba no seu coração. Aquilo que você se dispuser a fazer para Deus, palavras não te faltarão. Talvez um simples Jesus te ama pode mudar a vida de muitas pessoas, como mudou a vida desse homem. Então, Lucas, o escritor de Atos, ele teve a honra de relatar esse fato, dessa conversão tão maravilhosa e tão surpreendente, que por 3 vezes é citada essa conversão, em lugares diferentes é citada essa conversão nesse mesmo livro. O Saulo era um homem considerado por muitos comentaristas do Evangelho acima da média. Ele nasceu na cidade de Tarso, por isso ele era chamado assim, uma cidade que estava localizada na Sicília. A Sicília era um lugar de domínio grego, onde havia muito conhecimento. Os gregos detinham muita ciência, matemática, medicina, arquitetura, filosofia, tantas outras coisas que havia na época, era um ponto de destaque. A cultura ali então era dominantemente grega. Ele estava numa cidade, hoje esse lugar é onde está localizada a Turquia. Mas pastor, então ele nasceu numa cidade que não era dentro de Israel e ele era judeu? Sim. Como é que funciona? Se um brasileiro tem um filho canadense, um filho no Canadá, ele é canadense. Mas o judeu, naquela época, ele podia nascer em qualquer lugar do planeta, ele era judeu, porque a cultura e a religião estava tudo ligado. Paulo, ou Saulo, na verdade, ele era, o nome dele está ligado à raiz do mesmo nome de Saul, que lá o primeiro rei de Israel, Então ele era também descendente da tribo de Benjamim, um homem que tinha lá sua raiz, já era descendente da mesma linhagem, um homem inteligente. Ele fazia parte da seita judaica mais, vamos dizer assim, considerada mais radical entre os fariseus, era a seita dos fariseus, entre o povo de Israel. Eles eram bastante conservadores. Aquilo que estava escrito, a letra, era aquilo que estava ali, e não se podia de forma nenhuma questionar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma interpretação. Não havia duplas interpretações. A lei para o fariseu era algo tão importante, haja vista, nós vamos ver depois o quanto ele se empenhou para que fosse passada, para que ninguém enganasse, para que ninguém estivesse desfazendo isso que ele tanto cria. Mas ele era um homem de muito zelo, porém ele tinha um zelo que era sem entendimento, sem conhecimento. Ele foi treinado por um homem, um mestre chamado Gamaliel, uma das pessoas, um dos mestres mais respeitados no meio do povo judeu. Um homem que tinha conhecimento de toda a lei, e ali a gente não sabe o período, mas ele foi treinado por este homem ali, e ele se destacou muito pela sua capacidade e conhecimento dentro da lei do judaísmo. Paulo era um homem muito voltado para a seriedade, ele era muito empenhado naquilo que ele acreditava. Muitas vezes, aqui eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Muitas vezes, as convicções que você tem na sua vida, você precisa aprender a examinar as coisas para ver se você não está errado. Amém? Saulo, ele tinha tanta convicção
sobre isso que ele cria, que ele estava disposto a matar. Muitas vezes a sua razão não é tão importante quanto você imagina. Eu quero pedir para você imaginar, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quantas coisas você pensava que era de um jeito, e hoje você pensa que é de outro. Quem pensou nisso já? Levanta a mão. Muitas convicções que nós temos mudam. A sua percepção sobre certas coisas, às vezes nos levam a caminhos que nós fazemos coisas indesejáveis, coisas que são capazes de nos desviar e até afastar-nos da presença de Deus. Muitas coisas que Deus não nos chamou para fazer, às vezes nós temos aquela tremenda convicção de que é aquilo, e às vezes Deus não quer aquilo da gente. Então esse aqui é um parênteses que eu quero abrir, pedindo que você medite sempre naquilo que Deus tem falado para você fazer. Às vezes Deus não quer que você faça aquilo, quer que faça outra coisa, e a gente fica insistindo, e às vezes o resultado daquilo não é satisfatório, né? Então, só para a gente entender um pouquinho do contexto dessa história. O reino de Deus, né, no começo, aquilo que Jesus estava fazendo, esse movimento que Jesus criou ali, era chamado de o caminho. Algumas traduções, talvez você tenha lido aí, né, quando Saulo ele sai para ver se alguns do caminho estavam por lá ou por outras cidades. Então, o que acontecia aqui? O evangelho, a pregação do evangelho tinha sido disseminada por muitos lugares. Para a glória de Deus, os discípulos que Jesus muito bem treinou, pessoas que não tinham muita capacidade, vamos dizer assim, porém o Senhor os usou poderosamente e o evangelho foi semeado por muitos lugares. Havia multidões de almas que se renderam a Jesus e elas estavam ali, né, se reunindo em nome de Jesus. Porém, os sacerdotes, os principais e todos aqueles que estavam na liderança religiosa daquela nação, começaram a se preocupar, porque eles imaginaram assim: bom, Jesus morreu, agora nós abafamos, né, nós tiramos a liderança, e agora caiu a liderança, e agora isso aí vai, aos pouquinhos, vai se abafar, vai esmaecer e vai morrer. Mas pelo contrário, aquilo que o Senhor planta, vai frutificar a cada dia, vai crescer e vai crescer. Aquilo que é de Deus, irmãos, não morre. Aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, aquilo que o Senhor colocou na sua mão, não vai morrer, vai crescer. O próprio Espírito Santo está regando todos os dias. As palavras de vitória, de vida que vêm na sua boca, não se cale diante delas, diante das situações que acontecem na sua vida. Às vezes, talvez você já tenha ficado surpreendido com alguma coisa que você disse, você parou e pensou: meu Deus, da onde eu tirei isso? É de lá mesmo, é de Deus, foi o Espírito Santo que colocou aquilo na sua boca. Você falou uma coisa que não tinha a própria capacidade para dizer, mas o Senhor te usou, o Senhor colocou essas palavras na sua boca. Então ali, irmãos, por conta de muita perseguição, os cristãos começaram a se espalhar no meio de outros lugares. Por que Saulo estava indo para a Síria, né? Damasco, capital da Síria? Por que ele não estava ali mais dentro de Jerusalém, onde era o centro nervoso, religioso ali daquele povo? Então, ele já tinha perseguido ali todos quantos ele queria. Ele tinha sido comissionado, tinha autoridade do Sinédrio. O Sinédrio era uma instituição, né, religiosa, que comandava todas as ações religiosas daquele povo. Então ali eles, preocupados com esse crescimento explosivo do Evangelho de Cristo, eles estavam ali tentando traçar uma maneira de abafar tudo isso. E Saulo começa com a sua equipe lá, né? Podia-se dizer que ele tinha se tornado um chefe de grupo de extermínio. Ele estava lá no final desse capítulo. Se você puder, depois leia essa história, né? A palavra diz que ele exterminava. A palavra exterminar não significa outra coisa senão matava, irmãos. Este homem era um assassino. Este homem era perigoso.
o texto começa falando que ele respirava ameaças e morte. Paulo, ele era da mesma idade mais ou menos de Jesus. Mas eu não sei por que contexto, né, eles não se encontraram antes, enquanto Jesus estava exercendo seu ministério. Paulo tinha mais ou menos a mesma idade, só que o caminho deles não se cruzou até então. E Paulo achava que Jesus era um charlatão, era um embusteiro, uma pessoa que estava profanando a lei de Deus. Porque ele conhecia a palavra que dizia assim: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele pensou no seu coração: ei, eu não acredito que este que morreu maldito naquela cruz, ele é o Messias, ele não pode ser o Messias. Então, dentro da sua racionalização, da sua inteligência humana, ele tentou achar uma forma de entender, porque na verdade, irmãos, os judeus, eles estavam esperando um rei poderoso que viesse assumir o reino de Israel, para tirar toda a vergonha a que eles se referem, que eles estavam esperando, melhor dizendo, era que Jesus ia comandar um exército, ia guerrear, ia destruir todas as nações que estavam ali, sob a qual Israel estava sob o jugo, né? E era isso que eles esperavam. Não esperavam um rei espiritual que viesse libertá-los do pecado, libertá-los da morte, né, para produzir-lhes a vida eterna. Não era esse rei que eles esperavam. E Paulo também a sua fé consistia nisso. Poxa, nós estamos esperando um Messias poderoso. Esse rei pobre, que não tem nem onde morar, anda aí com uns caras maltrapilhos, andando por aí, falando sobre coisas que vão contra a lei de Deus. Esse cara não pode ser o Messias. Então, dentro do seu coração, irmãos, ele criou uma raiva de Jesus, porque quando Paulo é interpelado por Jesus, o que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como ali, irmãos, fisicamente não era mais possível que Paulo perseguisse a Jesus, porque ele já estava lá nos céus com o Senhor, então ele começa a criar uma birra pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus. A sua fama de homem mau, de assassino, de violento, foi transmitida a todo aquele povo, e as pessoas estavam ali temerosas por aquilo que poderia acontecer. O texto aqui que nós lemos, respirava ameaças e morte, era um texto original no grego, significa, equivalente a um animal que ataca a sua presa, para destroçá-la, para destruí-la. Foi esse termo que Lucas usou aqui, para explicar esse texto aqui que nós lemos. Agora você imagine, o coração dele daquele jeito, ele estava caminhando naquela estrada, mas ele não estava lá assobiando um louvor, não estava lá orando, não estava desejando, mas ele é interrompido, aquele seu ímpeto. Sabe, irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses para falar uma coisa para você que o Senhor toca no meu coração. Aquela pessoa que talvez muitas vezes você já desistiu dela, tenho certeza que ela veio aí na sua cabeça agora. Escute o que eu vou dizer para você. Talvez você tenha dito tantas vezes assim: poxa, mas já orei tanto. Olha bem essa palavra, o Espírito Santo está revelando no meu coração. Ele está dizendo: esse não tem jeito. Foi essa palavra que você disse no seu coração. Não sei se está aqui, se está em casa, mas preste atenção nessa palavra. Talvez você tenha desistido de alguém, mas eu quero declarar para você, sem medo de estar errado: Jesus não desiste de ninguém. Quando Ele olhou para mim e para você, havia muitas falhas na nossa vida, uns mais, outros menos, mas nós estávamos perdidos, desgarrados, como foi pregado hoje pela manhã, estávamos feridos, precisávamos ser resgatados, e Ele assim o fez, aleluia. Diga assim comigo: Ele me resgatou.
Você está feliz por isso? Estaria feliz também por essa pessoa que você acha que não tem jeito? Você está orando por ele? Eu não escutei nenhum amém. Se não está orando, volte a orar. Insista. Não desista. Se o Senhor salvou Paulo, aleluia, Ele pode salvar essa pessoa também. Você pode ser um agente de esperança nessa vida. Talvez Ele esteja tentando chamar a sua atenção. Sabe aquela coisa de adolescente que de vez em quando se rebela? Sabe o que ele quer? Atenção. Dê atenção a essa pessoa. Escute o que ela tem a dizer. Comece a sondar as suas angústias, as suas dores, as suas amarguras. Eu tenho certeza que as amarras vão começar a ser quebradas. Eu vou dar mais uma chance para você que não ouviu. As amarras vão começar a ser quebradas. Deus vai resgatar essa vida através de você. Deus vai te abençoar para alcançar essa vida. Estenda a sua mão. O Senhor está contigo. Aleluia. Naquele momento em que Saulo, daquele jeito, pensando em ameaças de morte, respirando ameaças de morte, diz o texto, ele está a caminho daquela cidade, e ele está ali, irmãos, com sangue nos olhos. Ele está interessado em pegar e prender aquelas pessoas e levá-las para Jerusalém. Sabe o que Paulo fazia com as pessoas? Ele as açoitava, ele as prendia, e aqueles que não negavam a sua fé, muitos deles eram mortos. Agora eu pergunto para você, humanamente falando, o que mereceria um homem como este? Não precisa espiritualizar agora. Um homem que matou, um homem que sabe o que ele fazia? Ele entrava nas casas sem um mínimo de misericórdia, e ele tirava de lá quem ele queria, ele prendia quem ele queria. Ali no livro de Filipenses, quando ele fala sobre si mesmo, ele diz: olha, fui fariseu, segundo o evangelho, segundo a lei, e zeloso. Aquele zelo que ele achava que tinha, era por proteger essa lei que ele cria. Então ele fazia tudo com muita força, com muita vontade. Ele achava que estava fazendo um grande favor para Deus. Ele cria exatamente naquilo que ele estava fazendo, porque ele achava que estava deixando Deus feliz com aquilo. Mas ele estava enganado. E um dia, a presença maravilhosa de Jesus, aleluia. Talvez você não tenha tido uma experiência tão espiritual quanto essa na sua vida. Todo aquele ímpeto daquele homem, irmãos, caiu por terra naquele momento. E ele teve que se render diante da presença de Jesus. Alguns comentaristas dizem que Paulo não se converteu. Paulo foi convertido. Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tem algum fundamento. Porque ele não estava esperando por aquilo. Naquele momento, Jesus interrompe aquele caminho dele e intima ele. Saulo, sabe quando você era criança, que a sua mãe falava o seu nome 2 vezes? Você sabe que o negócio não estava bom para o seu lado, sim ou não? Jesus chama ele 2 vezes pelo nome: Saulo, Saulo. Aposto que foi esse mesmo tom. Por que me persegues? Diante do esplendor da presença do Senhor, irmãos, aquele homem ficou intimidado. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala assim: esse é impossível de ser salvo. Muito duro, coração terrível. Não tem nada que dobre essa pessoa. Olha, eu digo para você, sem medo de estar errado, o Espírito Santo tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Esse Espírito Santo está aqui hoje. O mesmo que foi ali, esteve ali naquele momento, onde Saulo, depois que ele fica cego, é conduzido até aquela cidade. Deixa eu correr aqui. Então ele chega até aquele lugar onde Jesus mandou ele ficar. E naqueles 3 dias, a Bíblia diz que ele não estava vendo, então ele não comeu e nem bebeu. Olha só. Para um recém-convertido é um baita de um jejum, sim ou não? Sabe o que Deus fez? Eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar aqui, que Jesus chegou ali para ele e contou toda a história. Olha, vou explicar para você, você está enganado. Olha, lembra? Sabe isso aqui que você pensava? Não é isso não. Irmãos, esse é um dos grandes milagres que Deus pode fazer na nossa vida. É mostrar as nossas obras erradas. É mostrar que nós estamos caminhando na direção errada. Saulo estava ali ouvindo do próprio Jesus. E ali aquele homem que Jesus fala com ele, olha, Ananias, vai lá. E ora por ele. Ananias, irmãos, tremeu na base. Ele conhecia a fama desse homem. E ele entendia o quanto era perigoso. Jesus falou, vai lá, que eu garanto. Jesus falou assim, vai lá porque ele está o quê? Orando. Já estava convertido o menino, irmãos. Já estava orando. Já tinha jejuado, estava orando. Quando você orar, receba essa palavra na sua vida. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer, irmãos. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Aconteceu exatamente do jeito que Paulo tinha pensado. Ananias chega lá, imagina com as pernas tremendo, com medo daquele homem terrível. É porque o passado dele era terrível. O rastro de morte e de ameaças e de açoites que ele deixou para trás. Mas naquele momento, irmãos, sabe o que o Senhor falou para mim? Ananias era um discípulo comum. Quantas vezes você falou assim, eu não vou orar, não vou pregar, não vou falar isso para essa pessoa? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, não sou líder de célula. Não estou preparado para isso. Ananias era um servo comum, um discípulo comum, que apenas teve a sensibilidade de obedecer a Deus. Então levante sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. A autoridade de Deus está sendo derramada sobre a sua vida para curar. Aquele homem orou por Paulo e ele foi curado. Sabe o que aconteceu ainda? O texto diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Você já pensou se essa pessoa que você nem acredita mais, esqueceu até dela, não ora mais? Já pensou se você ora por essa pessoa e ela é cheia do Espírito Santo? Aleluia. Não haverão barreiras. Não haverão barreiras. O Espírito Santo quebra barreiras. O Espírito Santo quebra barreiras. Receba essa palavra na sua vida nessa noite. Sabe o que aconteceu depois? Eu vou dar mais essa palavra aqui e vou terminar. Saulo foi o quê? Batizado. Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou dizendo, que eu vou dizer para você aqui agora. Muitos têm vivido um evangelho muito raso. Muitas pessoas, elas começam a frequentar a igreja e elas são simpatizantes do evangelho, mas quando anuncia, pastor, um batismo, ela some. Paulo nos dá um exemplo aqui, irmãos, fantástico, maravilhoso. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi lá assumir o seu compromisso publicamente com Jesus. Eu quero dar uma palavra para você que está me assistindo. Você que muitas vezes tem fugido. Saiba que se for preciso para te salvar, Jesus pode te parar. Como ele parou Saulo. Aquele homem não estava interessado no evangelho. Não estava interessado naquilo.
Mas hoje, uma mão está estendida para você. Uma mão se estende sobre a sua vida agora, sobre a sua casa, sobre a sua família. O poder do Espírito Santo está aqui para salvar, para operar, para curar, para fazer maravilhas. Eu te digo que o Senhor quer te alcançar nessa noite. Talvez você tenha desanimado, você tenha entristecido o seu coração. Talvez você tenha ouvido uma palavra que te magoou, que te deixou triste, e por isso se enfraqueceu, e você não teve mais forças para vir à igreja. Olha, eu tenho uma palavra para a sua vida hoje. Deus te fortalece, Deus te restabelece, e Deus te chama para voltar. Venha, aceite esse convite para a sua vida, porque o Espírito Santo está clamando para que você venha. Neste momento, o Senhor chama o teu nome 2 vezes. Não para perguntar por que você o persegue, mas para te convidar para se achegar à sua presença. Eu quero fazer uma oração com você. Fique de pé, por favor. Eu não sei como está o seu coração. Se você veio hoje aqui, talvez, pensando, Senhor, eu vou lá, vamos ver no que dá. Mas eu quero te fazer um convite, tanto para você que está aqui, como você que está em casa. Jesus Cristo é o caminho, não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, palavra forte, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Só pode ser por Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, não é o que a Bíblia nos ensina. Talvez você nunca tenha feito isso. Talvez você não tenha tido forças para fazer isso. Quando estava prestes a fazer, se intimidou e deu um passo atrás. Este é o momento onde o Espírito de Deus está pairando neste lugar para convencer, para ministrar, aleluia, para mover o seu coração, porque Ele é o único que pode te salvar. Talvez você tenha ficado desanimado, entristecido, e eu quero nessa noite te dar a oportunidade. Você que está me ouvindo pela internet, a Bíblia diz que tem que se confessar Jesus Cristo publicamente, para que outros testemunhem. Não existe uma maneira melhor que a internet para testemunhar isso. Se você que está em casa sente isso, escreva aí no comentário. Diga assim: eu quero voltar, eu quero esse Jesus, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso deste milagre na minha vida. Talvez você que está aqui comigo, talvez você não tenha certeza da sua salvação. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Todas as pessoas que têm medo de morrer não são salvas. Se você tem medo de morrer, você não é salvo. É porque você não tem certeza da sua salvação. E se hoje você que está aqui comigo não tem certeza da sua salvação, eu não quero te constranger, te envergonhar de forma nenhuma. E por isso eu quero pedir que a igreja curve a sua cabeça e feche seus olhos. Por favor, obedeçam todos, para que nós não venhamos limitar aquilo que Deus quer fazer. Então você não vai ser constrangido. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. E se isso acontece hoje, ninguém vai estar olhando. Eu quero que você faça um sinal com a sua mão. Eu vou religar você no propósito de Deus. Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você.
talvez esteja pesando no seu coração e você não tem certeza. Não saia daqui sem essa certeza hoje, porque Ele é digno, digno. Oh, aleluia. O Senhor está aqui para salvar. A sua mão está estendida. O milagre está aqui, disponível para você. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que ficaram desanimados, todos aqueles que ficaram entristecidos, momentos de angústia da sua alma, da sua vida, onde eles duvidaram da sua fé, onde eles deixaram de ter certeza da sua salvação. Pelo poder do Teu Espírito agora, Senhor, estou na autoridade do nome de Jesus, ligando-os mais uma vez na videira verdadeira. Oh, aleluia. Oh, Deus, eu sinto poder e a unção para salvar. Poder e unção para salvar. Receba sobre a sua vida. Oh, o bálsamo do Senhor está curando os seus olhos, o seu coração. Você que estava ferido, você que estava afastado, você que estava entristecido, o Senhor ministra a cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. A nossa adoração, Senhor. Oh, aleluia. Tu és digno. Tudo é dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus neste lugar e eu sei que Deus está salvando aqui. Eu sei que muitas pessoas também em casa, o Espírito Santo ministra meu coração. Irmãos, enquanto eu estava falando aqui, eu estava sentindo uma dor tão grande aqui no meu peito, uma vontade tão grande de chorar, quase que eu não consigo segurar. E o Senhor falava para mim: é isso que Ele está sentindo. Receba a cura de Deus para a sua vida hoje. Receba a cura de Deus para a sua vida agora. Volte para os braços do Pai. Ele está te chamando. Eu não sei se são 2, 3, uma pessoa, não sei. Mas Deus está te estendendo a mão agora. Não resista àquilo que o Espírito Santo está falando. Não resista àquilo que o Espírito de Deus fala. Oh, aleluia. Tua é a glória. Amém. Você pode aplaudir Jesus?